E aí, como estão as coisas? Como vai o seu negócio? Tá indo tudo bem? Tá indo bem daquele jeito, né? Daquele jeito? Como assim daquele jeito? Bem, daquele mesmo jeito. Aquele mesmo jeito de 3 anos atrás. Aliás, fazem 3 anos que as minhas vendas não aumentam. Fazem 3 anos que parece que é a mesma coisa. Nem clientes novos eu tenho. São sempre os mesmos clientes. Aliás, quando eles chegam na empresa, eles nem perguntam o que há de novo. Eles pedem o de sempre. Bom, e você já pensou em inovar? Ter um novo mix de produtos, serviços? Ou até inovar o teu jeito de atender os clientes? Já, e confesso que eu estou precisando. Minha equipe, inclusive, tem pedido para eu inovar. Mas eu não sei como. Inclusive, o meu concorrente está a 2 passos à minha frente. Só que parece que eu tenho medo de tentar inovar e as pessoas acharem que eu estou copiando ele. Está difícil inovar na sua empresa? Falaram para você que inovação é um dom e você acreditou? Eu vim aqui para provar exatamente o contrário, que você não precisa ser aquela pessoa mais criativa do mundo, que você não precisa ter nascido uma pessoa diferente para ser inovadora. Bem pelo contrário, inovação tem a ver com processos. Eu vou mostrar para você como você vai criar uma empresa altamente inovadora, satisfazer, surpreender os seus clientes, aumentar as suas vendas e vejo você depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Cláudio Schneider e você está no canal da Nova Disciplina. Aqui você tem conteúdo sobre empreendedorismo, negócios, gestão, liderança, tudo que você precisa para aumentar a sua performance e a performance da sua equipe. Então, aproveite, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei trazendo diariamente para você. E hoje nós vamos falar sobre inovação, principalmente para você, empresário, empreendedor que tem uma pequena ou média empresa e sabe que hoje, cada dia que passa, é necessário inovar cada vez mais. Mas eu quero aqui quebrar o mito de que inovação precisa de ser uma pessoa altamente genial, que criatividade é um dom. Não precisa nada disso. Aliás, Thomas Edison já falou sobre isso há muitos anos atrás, que ele falava assim, que genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que inovação está relacionado com processos, que você precisa seguir um passo a passo para entender exatamente o que você precisa para chegar lá. Aliás, talvez esse seja um dos grandes problemas de muitos empreendedores, muitos empresários que acreditam que criatividade é fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, até muitas vezes uma coisa maluca, tem que ser um maluquinho, tem que ser um doido, tem que ser aquela ideia revolucionária, totalmente diferente. E talvez é por isso que muitas startups acabam fechando sem antes mesmo começar. Elas ficam apenas no campo das ideias. E inclusive 43% das startups acabam não conseguindo permanecer por muito tempo, porque boa parte delas estão relacionadas com uma paixão exagerada pela ideia e a ideia não atende uma necessidade real. O que é isso? É um grande erro do sujeito pelo qual está direcionada a sua inovação. Vou repetir. O sujeito pelo qual a sua inovação está direcionada. Muitas pessoas querem inovar pensando nelas mesmas. Olha, eu fui em tal lugar, eu amei aquela ideia, gostei muito, resolvi trazer para a minha empresa, resolvi trazer aquela ideia para o meu negócio. E acabam se esquecendo de um pequeno detalhe. Inovação é menos sobre ideias e é mais sobre pessoas. Você já se perguntou por que a ideia do 99 Táxi, ou do Uber, ou do Easy Táxi não veio de um taxista? Por que a ideia do iFood não veio de um dono de restaurante? Você já se fez a pergunta por que os grandes bancos não tinham criado ainda um banco digital como o Nubank, por exemplo? Por que a ideia totalmente inovadora não vem diretamente das empresas que já estão atendendo os clientes? Para pensar, o taxista, ele já estava todos os dias buscando passageiros. Ele tinha já um telefone celular na sua mão. Os seus passageiros já tinham celulares e também já tinham aplicativos dentro do celular. Não seria muito mais fácil o taxista pensar, pô, ao invés de ter que passar por uma central de táxi, eu ficar toda hora ouvindo esse barulhinho do fulano, tô na rua tal, ao invés de ouvir isso, ter um aplicativo que já chama, não seria muito mais prático para ele? Por que isso não aconteceu? Porque muitas vezes estamos tão presos nos processos, no procedimento, e acabamos nos tornando escravos
do procedimento, escravos do produto, escravos da tarefa, escravos do fazer. E esse é um grande erro do próprio empreendedor. Muitos empreendedores acabam, olha, eu vou montar uma pizzaria, vou fazer pizza. E ele não entende que pizzaria é uma empresa que alimenta pessoas que querem comodidade, rapidez e também mais sabor e inovação. Quando você começa a entender que você não está oferecendo um produto apenas, mas você está atendendo uma necessidade, muda o sujeito da sua inovação. Deixa de ser você, deixa de ser a sua ideia e passa a ser quem? O seu cliente. E o seu cliente tem um problema. O problema que ele tem para resolver precisa ser resolvido. Quando você entende isso, você começa a ter já uma nova visão. Em cima disso, atender uma certa necessidade. Uma necessidade real, uma necessidade tão real que quando você atende, as pessoas dizem assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes. Que legal, como você atende muito bem a minha necessidade, eu quero continuar comprando de você. Eu quero voltar aqui, porque você faz aquilo que ninguém fez. Então, para falar sobre inovação, é preciso falar sobre problemas. E é por isso que eu criei um processo chamado Ciclo da Inovação. Esse ciclo da inovação é um processo com 7 etapas. E eu vou mostrar agora para você cada uma dessas 7 etapas. Então aproveita que esse vídeo vai ser uma verdadeira aula sobre inovação. E você aproveite, pegue caneta, papel, anote cada um dos passos e você pode implantar amanhã na sua empresa. Eu gosto muito daquela frase que diz que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. E é exatamente isso, é quando nós conseguimos gerar um resultado com aquilo que nós criamos. Ou seja, tem muita coisa criativa, diferente, tem muitas camisas criativas, só que ninguém usa. Quando você cria um design diferente que ninguém usa, você até pode ter sido criativo, mas não foi inovador. A inovação ela tem uma funcionalidade, é quando ela realmente resolve um problema real. Por isso que o ciclo da inovação, ele começa na identificação de um problema específico. Com certeza a sua empresa tem gargalos, ela possui gargalos, seja um gargalo na produção, seja um gargalo na área de vendas, seja um gargalo no atendimento. Você possui alguns problemas. E se você não sabe exatamente quais problemas você tem, uma sugestão que eu te dou é entrar no Reclame Aqui. Caso a tua empresa esteja no Reclame Aqui e ver o que os clientes estão reclamando. Ou também analisar os seus concorrentes, os concorrentes maiores. Eu tenho uma cafeteria, entra no Starbucks e entra no Reclame Aqui do Starbucks para ver a quantidade de reclamações que tem lá, que talvez pode ser que tenha também na sua empresa. Comece a identificar problemas reais de clientes que se queixam, né, de algum problema que não está sendo resolvido, seja no atendimento, seja em alguma falha, né, no layout ou em algum produto que você está oferecendo ou está vendendo. É importante entender a proposta do teu negócio, né, e essa proposta está relacionada também com o problema. Toda empresa resolve o problema. E quando a gente fala de resolver problemas, às vezes as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, agora eu me lembrei de um amigo que diz assim, Cláudio, eu tenho um restaurante, o problema que eu resolvo é a fome. Não. E eu vou te explicar o porquê. Porque às vezes a pessoa está com fome, ela tem um pacotinho de bolacha ali, mas não é a bolacha que ela quer comer, né? Ela quer uma refeição maior. Então, não é a fome em si. Tem restaurantes, por exemplo, em centro de cidade, restaurante de buffet, por exemplo, eles resolvem o problema da falta de praticidade ou do tempo, né? O tempo. Não tem muito tempo de ir para o restaurante e olhar o cardápio e pedir, você entra lá, passa na fila do buffet e já se serve. É um problema específico. Se você está com pressa, esse restaurante de buffet, ele resolve com mais facilidade do que aquele outro com à la carte, por exemplo. Então, já tem restaurantes que têm outras propostas, como, por exemplo, tem restaurantes cuja proposta é um cardápio diferente, inovador, você ter uma experiência única, por exemplo. Ou tem restaurantes cujo problema que ele resolve é a nostalgia, as saudades da infância, memória afetiva. Então, existem vários problemas diferentes. A tua empresa tem uma proposta, por exemplo, uma loja de roupas. Tem loja de roupas que resolve o problema da falta de opção. Elas são lojas com muitas opções, com muita variedade. Então, tu vai sair de lá com alguma opção porque tem muita coisa lá. Tem loja de roupas
que já não tem muitas opções, mas elas vendem mais um estilo específico. Elas são voltadas para o estilo. Por exemplo, uma loja de roupas voltadas para skatistas, né? Então, olha, quem é skatista, ela vende mais aquele estilo, ela está voltado para aquilo. Uma loja plus size, por exemplo, ela resolve um problema de muitas vezes a pessoa não conseguir o tamanho que ela quer e lá ela consegue. Então você resolve um problema específico. A tua empresa, ela resolve um problema. Entender qual é a proposta e se você resolveu todos os problemas que estão atrelados a essa proposta é importante. Identificar gargalos vão ajudar você a entender e renovar e pensar de uma forma que ninguém pensou ainda. Bom, e aí vem a segunda etapa. Depois que eu identifiquei que problema eu vou resolver, o meu problema é tempo de fila, é um problema. Por exemplo, Americanas tinha um problema de tempo de fila. O que eles pensaram? Eu preciso entreter as pessoas durante a fila e colocou gôndolas com várias mercadorias e produtos e aproveitou e vendeu mais no tempo da fila, por exemplo. Então, claro que, não, mas ainda tem gente que se queixa, né? Com o tempo vão surgindo outras opções. Mas aí que vem o momento de você identificar quais são os principais problemas. E qual é a etapa número 2? Viver o problema. Vai em outras empresas do teu setor e comece a identificar problemas que eles têm. Como eu falei, entra no Reclame Aqui, veja problemas dos concorrentes, veja o problema do seu negócio, vai em outras cidades, né? Eu tenho uma loja de eletrodomésticos, vai em outras lojas de eletrodomésticos, vai em outras cidades em lojas de eletrodomésticos. Aí eu possuo uma loja de materiais de construção. Vai na cidade vizinha para ver aquela outra loja com materiais de construção. Quais são os problemas que eles têm, que você resolve? Quais são os problemas que você tem que eles estão resolvendo? Vivenciar o problema é se sentir cliente. É você realmente se sentir o consumidor do teu negócio. Quando você está ali, a minha sugestão é que você pegue uma caneta e um papel e anote todos os gargalos que você observou, todos os problemas que você vivenciou como cliente. Converse com pessoas que compram não só na sua empresa, mas compram em outras empresas e diz, olha, qual é o problema que você gostaria de resolver? Entre em grupos específicos dentro do teu setor, por exemplo, eu vendo alimentos sem glúten, e entra no grupo de celíacos, por exemplo, para ver o que os celíacos têm de problema, quais são os problemas que ele tem. Viva isso, vai em outros lugares, tenta encontrar esses produtos. Que produtos são? Então, o vivenciar o problema vai te trazer uma bagagem muito maior, que aí nesse momento você identificou primeiro um problema e quando você vivenciou, você vai identificar mais problemas. E aí vem a etapa 3, que é reformular a questão. É você assimilar, qual é o problema realmente, qual é o problema causador disso tudo. Né? Tem um exemplo muito grande aqui, muito famoso já, de uma empresa que vendia equipamentos de ressonância magnética. E eles percebiam que eles tinham um problema muito grande, que era as crianças tinham medo. Elas tinham medo do equipamento de ressonância, elas não queriam fazer ressonância. Então era uma luta dos médicos para fazer a criança se convencer, nossa, tem que ir lá. De repente ela olhava aquilo lá, parecia um monstro, né? E então o problema era esse. Quando eles começaram a vivenciar, foram com as crianças, eles perceberam que as crianças associavam o aparelho como um monstro. E que o problema estava na estética. O problema não era que as crianças tinham medo. Não era nem o fato da doença em si, porque muitas ainda nem tinham noção de que era, né, uma possível doença. Mas o problema estava na estética. O equipamento parecia um monstro, meio sem graça. Aí o que eles fizeram? Foram para a etapa número 4. O que é a etapa número 4? A etapa do brainstorming. E o que é o brainstorming? Brainstorm significa a tempestade de ideias, que o mineirinho chama de toró de parpite. E esse toró de parpite é sentar com crianças e dizer assim, aonde que você gosta de ir? Eu gosto de ir em parques de diversões. Eu gosto da Disney, eu gosto de desenhos animados. E eles começaram a pensar, cara, e se nós fizermos uma estética de desenho animado? E se nós criarmos, daí vinha a criança, olha, eu gosto de navio pirata. E se nós criarmos um equipamento com a cara de um navio pirata? E se nós criarmos... E começou a surgirem ideias. E olha uma coisa tão simples, se resolveu na pintura. Na pintura. Uma pintura tornou o equipamento mais amigável e resolveu um problema que era o medo de enfrentar o equipamento de ressonância magnética. Olha só, coisas simples. Então, surgindo dentro de etapas. Etapa número 1,
Né? Etapa número 1, identificou um problema. A criança tem medo. Etapa número 2, viveu o problema. Foi com as crianças, foi conversar, foi bater papo, foi conhecer melhor. Etapa número 3, reformulou a questão. O problema está na estética, não está no medo. O medo é causado pela estética. Então, em cima disso, precisamos mudar a estética. E aí, brainstorm. O que a gente tem que fazer? E aí, claro, vieram ideias de mudar o layout e tal. Cara, se resolveu na pintura. Na pintura. Só pintou, mudou, resolveu o problema. E a etapa número 4 é muito importante. Investigar as soluções. Ver, será que alguém já fez alguma coisa parecida? Alguém já tentou e não conseguiu? Porque mais importante do que alguém já tentou e conseguiu é alguém tentou e não conseguiu. Quais foram os problemas que as pessoas tiveram ao tentar fazer dessa forma? Investigação também tem a ver com, será que alguém já tem essa ideia registrada? Já está patenteada essa ideia? Então, é fazer uma pesquisa de campo, fazer uma análise melhor para entender quem já fez, quem não fez. Hoje nós temos a internet que nos ajuda muito a resolver esse problema de investigação. Então, aqui é ir a campo, ver quem já tentou resolver, quem fez e não deu certo, quem fez e deu certo, e quem fez e deu certo, o que deu certo e o que não deu certo, e como que você pode fazer de um jeito que ninguém fez ainda. E após investigar, vem a etapa número 6, que é a etapa do teste. Aí você vai testar. Claro que um teste de um design de produto pode começar de um jeito e vai refinando, vai melhorando. Claro que tem alguns testes que são mais caros, outros são mais baratos. Qual é a ideia que eu dou? Comece do jeito mais simples, tente simplificar. Como no caso do equipamento de ressonância, eles poderiam pensar, não, vamos fazer um formato de dinossauro, criar... Mas antes do formato, se não é só pintar de dinossauro, vamos ver se dá certo. E aí eles fizeram o teste, pintamos, fizemos uma pintura de dinossauro, deu mais certo. Nem precisa fazer um formato de dinossauro, é só pintar, né? Então aqui está o exemplo aqui. Então, é testar, fazer testes diferentes vão ajudar você a, aos poucos, identificando os gargalos e refinando. A inovação ela não vem do nada, ela vem com pequenos testes. Tentou de um jeito, não deu certo, tentou do outro, não deu certo. E aí, agora, qual é um grande problema que acontece em muitas empresas? Testa, não deu certo, elimina toda a ideia e tenta uma outra ideia. E se você pensar o seguinte, testei, não deu certo um detalhe dessa ideia, vamos apenas ajustar. Eu acho que essa é a questão mais importante aqui. Pensar em ajustar a ideia que você já começou, ao invés de tentar outras ideias. Porque também o que tem de gente tentando ideias e nunca consegue fazer, às vezes era persistir um pouquinho mais naquela ideia, refinar e melhorar, daria certo. Mas ela prefere fazer tudo de novo. Então, essa etapa do teste ela é importante para você abrir os olhos, pensar de formas diferentes. E, por fim, aqui vem a avaliação. Depois, conversar com clientes, com as pessoas que estão oferecendo. Se você tem uma loja, conversar com os atendentes da loja, ver como foi essa nova vivência, esse novo trabalho. Eu tenho certeza que, partindo dessas etapas, né, etapa número 1, identificar o problema, vivenciar o problema, depois reformular a questão, fazer o brainstorming, investigar, fazer o teste e aí avaliar. Todas essas etapas são um ciclo. Quando você finalizou, você pode voltar já para a etapa 0 e começar tudo de novo. Por isso que é um ciclo de inovação. E esse ciclo de inovação vai fazer com que você refine, melhore. E a tua empresa jamais vai parar na estagnação quando ela sempre vai ter problemas para resolver. E esse é o grande detalhe, né? Toda empresa tem problema para resolver. Se você centrar nas pessoas e no problema que elas querem que você resolva, e se você resolver de um jeito que ninguém resolve, as pessoas vão sempre estar comprando de você, porque você fez algo que elas necessitam, que elas precisam, e que ninguém ainda tinha pensado nisso antes. Faz sentido para você? Deixe o seu comentário, me diga aqui, me dê o seu feedback, o que você achou desse vídeo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse todos os dias aí no seu celular. E eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!